Nem pra isso eu conseguia pensar. Olá! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Sem Caretice, o pod das mães sem mimimi. E hoje, Nani, fala aí nosso tema. Você tá se sentindo triste? Mamãe? Baby blues? Puerpério? E agora? Não sabe o que fazer? Com depressão pós-parto? Difícil, né? Tá sobrecarregada, você que é mãe já de 1, 2 ou mais. Tô cansada. Né? Tá cansada demais? Fica com a gente. Fica com a gente. Temos a solução para os seus problemas. Na verdade, é uma solução que todos já devem acompanhar faz tempo, mas quando a gente está no olho do furacão, que às vezes que a gente enxerga que precisa de ajuda. Ajuda, com certeza. Ainda mais que estamos no mês de setembro, primeiro episódio aqui desse mês, novinho em folha, para falar do Setembro Amarelo também, né? Trazendo um pouco para a realidade das mães, que é saúde mental, né? Precisamos estar bem também para cuidar dos nossos bens mais valiosos, que são os nossos bebês, nossos filhos, nossa família. Sim. Então aqui, ó, antes de tudo, precisa estar bem. E a gente trouxe aqui uma profissional para falar disso. Mas antes, não se esqueçam de seguir o nosso canal, ative as notificações para ficar por dentro. Nós temos vídeos toda quarta-feira à noite, então entra lá, já se inscreve, vê tudo que a gente já abordou aqui no nosso podcast, né, Nani? Comenta, compartilha com quem com a grávida, com os amigos, porque esse assunto é muito amplo e serve para todo mundo, desde o pai até o filho e a mãe também que tá ali no meio. As vovós também, né? Sim. Então compartilha, comenta o que vocês querem ver aqui no canal e já dá para dar uma maratonada, porque nós temos muito conteúdo bacana já aqui no canal, então não deixe de assistir todos os vídeos. Sim, e segue também o nosso Instagram, o JV vai deixar aqui pra vocês. Estamos atingindo aí o nosso primeiro marco, que é 1.000 seguidores. Sim! Já estamos quase lá. Então siga nossas redes sociais, também marca uma mamãe, né? Manda algum conteúdo, tem bastante recorte lá também. Tá bem bacana o nosso Instagram. E é por lá que a gente anuncia também os nossos convidados, que a gente interage com vocês e tem essa conexão bem gostosa que a gente ama, né? Exatamente. Vamos anunciar a nossa convidada ilustre. Então, com vocês... Julie, psicóloga. Julie, se apresente pra gente, por favor. Olá, sejam bem-vindos aqui novamente, né? E estou muito feliz de estar aqui hoje e compartilhar sobre a saúde mental, que é algo que a gente precisa cuidar muito, né? As mães que passam por tanta coisa nesse momento, né? E como elas me apresentaram, eu sou psicóloga perinatal, meu nome é Julie Manduca e tenho um trabalho especializado com tentantes, gestantes, mulher no pós-parto. Então, né, aquelas mulheres que estão se sentindo tristes, exaustas. E depois a gente vai falar sobre isso, mas não precisa estar, né, nesse olho do furacão para chegar até mim. A gente tem muita coisa para trabalhar. Então, eu trabalho com a psicologia clínica, ajudando, né, adultos, idosos e principalmente mamães. Bacana. Palminhas, né, pra ela, gente? A produção aqui. A gente tá tão empolgada pra falar desse assunto. É porque vai ser uma roda, sessão terapêutica pras mães aqui, né? Esqueci de falar que, além disso, também sou mãe. Então, tudo eu acabo experienciando na prática. O que faz toda a diferença aí pros meus conhecimentos. Com certeza. Já é um laboratório, né? A maternidade ali pra você. Olha, tem tanto assunto pra gente falar que eu fico até um pouco, assim, perdida de por onde começar. O que você acha da gente... porque a Julie faz todo o acompanhamento até nas tentantes. Vamos começar por elas? Vamos começar por elas, sim. Julie, qual o melhor momento para te procurar? Né? A gente sabe que muitas mães, antes de se tornarem mães, né, quando começa aquele processo ali de tentar engravidar, já fica com, né, o emocional ali, a flor da pele, né? Sim. A ansiedade atrapalha na hora de... né? Porque a gente sabe, né, que a gente fica ansiosa, né? Eu mesmo, assim, gente, olha só, eu tô numa fase que quando chega ali, né, aquele momento, será que vai vir, não vai? Será que eu tô grávida, não tô? Será que eu já
já tenho que comprar um teste. Eu já fico ai meu Deus, já fico doida. Isso influencia alguma coisa? Então, essa ansiedade pode influenciar, né, na gravidez. Geralmente, mulheres muito ansiosas, às vezes, demoram um pouquinho mais para engravidar, né? Porque isso acaba afetando até o ciclo ovulatório da mulher, né? Sim. Então, as mulheres nesse período acabam, né, às vezes, demorando um pouquinho mais e acabam chegando em mim, né, por conta dessa ansiedade também, né? Por se perguntar, será que não é a hora? Por isso que eu não tô engravidando? O que será que tá acontecendo, né? E quando é caso de primeira gestação, às vezes a mulher, nossa, será que eu preciso de ajuda? Não precisa. Ela vai no ginecologista e muitas vezes ela não tem esse acolhimento nesse momento, né? Porque o ginecologista fala, em até 6 meses você não tem que se preocupar. Você pode continuar, né? Em mulheres que estão até 35 anos, eles falam 6 meses. E mulheres mais novas, eles falam que pode esperar 1 ano, né? Pra conseguir engravidar. E a mulher fica doida, né? Ela quer fazer teste ovulatório, ela quer fazer um monte de coisa. E aí, né? Às vezes ela não quer compartilhar com outras pessoas que ela tá tentando, né? Muitas mulheres até o 3º mês de gravidez não quer compartilhar. E a mulher, quando tá tentando, também não, né? Porque já tem uma ansiedade grande, aí as pessoas ficarem perguntando, acabam trazendo ainda mais, né? Então, ela não tem muito com quem conversar sobre isso. Às vezes, o marido tá mais ansioso que ela. Sim. Então, a psicoterapia é um espaço onde ela pode se abrir. Ela pode levar os seus sentimentos. É um espaço onde ela não vai ter julgamento nesse momento que ela está vivendo, né? Sim. Então, é onde ela vai poder descarregar ali os sentimentos, as emoções, tudo que ela tá passando. Então, é algo muito importante, né? Principalmente as mulheres que vão demorar um pouco mais aí para engravidar, acaba sendo um lugar onde ela consegue, né, se sentir um pouco melhor e colocar essas emoções, né, para ela não ficar com aquilo sufocado ali na garganta, Sim. né? Porque assim, na verdade, quem está de fora ou quem de repente conseguiu engravidar de cara, ou às vezes quem nem quer engravidar, engravida, aquela tentante assim se sente tão frustrada. Sim. E eu tenho uma experiência pessoal, não comigo, mas com a minha irmã. A minha irmã ficou 7 anos tentando engravidar. E eu falava assim pra ela, ai, que besteira. Eu era essa pessoa, gente. Eu era. Eu mandei a minha irmã ir viajar. Ela queria... Vocês já imaginam onde ela queria me mandar viajar, né? Então, até o dia que eu estava na casa dela, e aí eu tava conversando com ela, tudo, e aí ela começou a chorar. Aí ela começou a me mostrar uma caixinha cheia de teste, começou a me mostrar uma roupinha. Aí eu peguei e falei, meu Deus, a minha irmã não tá bem. Que é isso? Eu não conhecia esse lado, o lado oposto, né? O lado da tentante. Eu conhecia várias mulheres falando, eu quero engravidar. Tá, se a pessoa fala que quer engravidar e não engravida, normalmente a gente fala assim, é porque você tá nervosa. É isso. E aí essa mulher que acaba recebendo tanto julgamento por trás disso, que aí ela se fecha, às vezes entra, né, numa depressão, às vezes a minha irmã acabou se separando do marido. Quando saiu as papeladas, eles voltaram. E engravidou em seguida. Você acredita? Tipo, mas pra tirar esse foco do nossa, vai viajar, vai fazer isso, e a mulher se fechar, ela literalmente tá nessa fase no olho do furacão, e aí ela, de repente, procura ajuda, ou às vezes nem imagina que pode procurar uma ajuda de um profissional especializado nessa área, porque às vezes a gente pensa que a parte de psicologia é alguma coisa mais... focada em outros assuntos, assunto pessoal, mas um assunto totalmente oposto da maternidade, né? E pelo que você comentou, que a gente comentou ali também antes de começar as gravações, não é nada disso. Não é. E tanto assim, o que as tentantes querem ouvir nesse momento? Elas querem um acolhimento, né? Nossa, sinto muito por você estar assim, né? Porque as pessoas muitas vezes não sabem o que falar, né? Quando a mulher tem uma perda ou quando ela tá tentando, as pessoas não sabem acolher. E a mulher, ela se sente perdida nesse momento, né? A mulher que perde o bebê, né? As pessoas falam tantas coisas, gente, que machuca. Mas logo você engravida de novo, você é nova, né? Mas, porque... tava no começo. E, gente, independente de quando a mulher perdeu esse bebê, pra ela, era o filho dela. Era o filho, exatamente isso que eu ia falar. Eu acompanho uma influencer que ela já perdeu... que ela divulgou, né? Ela perdeu 3. E, assim... Gente, eu acompanho a dor dela, sabe? E eu fico vendo os comentários. Como você falou, as pessoas não tratam, né, aquela gravidez como um filho. Tipo, vai engravidar de novo, logo você vai ter. E pra ela, aquele era o filho, né? Sim. Ela pôs muita esperança naqueles 3 bebês. Então, assim, ela foi mãe de 3.
Aliás, certeza. ela é, né? Ela ainda é mãe de 3. Pra ela é mãe de 3. Então, assim, as pessoas que não passaram por isso não conseguem mensurar a dor daquela mulher e o quanto aquela perda representou pra ela, né? Sim. E assim, e até recentemente ela colocou que ela foi diagnosticada com depressão e tudo. E o tanto que, às vezes, durante, né, esse processo dela de perda, ela já poderia estar fazendo um acompanhamento, eu não sei, acredito que ela estivesse fazendo, mas o tanto que o acompanhamento, né, nessa fase é importante, né, independente dela estar com o filho, né, nos braços, com os filhos, no caso, ou não, né? Sim. Então, eu acredito que hoje em dia, né, independente de ser mãe ou não, né, o fato da gente buscar ajuda, um acompanhamento, né, para nossa Sim. saúde mental faz toda a diferença, né? Com certeza. E nesses casos, né, de perda, a pessoa, ela precisa viver esse luto, né? Que muitas pessoas, antigamente se falava, né? Tem que passar uma borracha, esquece o que aconteceu e continua, né? Você não pode sofrer, você não pode chorar. E tudo isso, gente, não é assim que se deve viver. A pessoa deve ver o luto, ela vai ter momentos tristes, ela perdeu uma vida ali que estava com ela. Então, ela tem que ter os momentos de tristeza. O que é preocupante é quando essa pessoa, né, não está conseguindo mais voltar à sua rotina, está atrapalhando no seu dia a dia, ela não consegue mais fazer aquilo que ela fazia antes. Nesse caso, ela precisa de ajuda, né? Não que os outros não precisem, né? Como eu falei, é um local onde a pessoa pode desabafar aquilo que está acontecendo. Mas a mulher que já não está conseguindo fazer aquilo que ela fazia antes, ela precisa de ajuda urgente, né? Muitas vezes precisa de um medicamento, precisa de algo para fazer com que ela consiga continuar a vida, né? Com que ela tenha momentos difíceis, mas que ela consiga prosseguir a vida, né? Que ela tinha antes, talvez de uma maneira diferente, né? Porque acho que toda mãe fala isso, né? Acho que quem teve perda, quem tá com um bebê, fala, quando eu vou ter minha vida de antes de volta? Gente, não tem como. Todo dia a gente muda. Independente, né? Se é mãe ou não, todo dia a gente muda. Então, a gente não tem como ter a vida de antes de volta, né? Isso é fato. Mas tem como a gente também amenizar um pouquinho, Com né? certeza. Esse impacto aí, né? Que, enfim, pode ser uma perda ou um novo filho, né? Vai trazer no nosso dia a dia. Então, assim, a gente tem acompanhado aqui, né? Várias mães que trazem suas histórias, cada uma de um jeito, né? Mas todas nós buscando o quê? Ser as mulheres que a gente sempre foi. É claro que com as novas experiências que a maternidade traz e com a transformação, mas antes da gente ser mãe, a gente é mulher, né? A gente é um ser humano, enfim, com desejos, com expectativas, com sonhos, né? Com projetos. Então, a gente quer se realizar, né? Por mais que a gente quer se realizar como mãe, a gente quer se realizar como profissional, enfim, nas outras áreas que a gente está inserida, né? Então, com certeza, uma ajuda de um profissional, né, nesse processo vai fazer toda a diferença. Sim, né? Com certeza. E não ter a vida de antes de volta não quer dizer que isso é ruim. Né? Porque as pessoas veem muito assim, né? Mas eu não tenho... Mas, gente, como que dá para ser bom agora, né? Eu gosto muito de trabalhar isso com meus pacientes. No contexto que você está vivendo, como que dá para ser o melhor? Né? Que tem gente que fala, eu não tenho rede de apoio, tá muito difícil, tá exaustivo. Mas como na sua rotina dá para melhorar? Né? Isso que a gente tem que focar, né? O melhor que a gente pode ser hoje, né? Isso a gente pode entrar até em questão de comparações, né? As pessoas hoje veem a vida no Instagram, antigamente era novela, né? Sim. Falava nas novelas da Globo. Tem a romantização da maternidade, né? Aquela maternidade linda, feliz. Nasce o bebê, a mulher tá plena. E muitas mulheres ficam esperando isso da maternidade, né? Engravida, às vezes falam, nossa, mas eu ainda não tô feliz com a gravidez. Será que eu não amo meu filho? E há muita diferença, né? Tem gente que fala, será que eu não tô me vinculando porque eu não tô feliz, eu não gosto da minha barriga? Gente, o vínculo, ele vai acontecendo em todo o cuidado que a mulher tem. Se ela tá indo no pré-natal, ela tá se cuidando, isso já é uma forma de se vincular com esse bebê, né? Se ela tá buscando cursos, tá buscando aprender, é uma forma dela estar cuidando dessa criança. E o instinto materno não existe, gente. Não sei se vocês já sabiam disso. Mas o instinto materno existe no mundo animal, porque toda
todo animal cuida do seu filhote. Agora, na maternidade, não. Isso é construído, né? O amor materno, ele é construído dia a dia. Então, a mulher não precisa se cobrar, né? Se o bebê nasceu, ela fala, nossa, mas eu não senti, né, aquele amor que todo mundo fala, né? Eu tô no primeiro mês, tô sentindo uma tristeza tão grande, o que será que tá acontecendo? Então, esse vínculo, ele é construído dia a dia, gente. O amor, ele vai chegando no simples gesto, nas pequenas coisas, e é algo que você vai construindo junto com a sua criança. Então, tá tudo bem se ainda para você não chegou aquele grande amor que você tava esperando. Nossa, olha, quando eu falei que seria uma roda de psicologia, uma terapia VIP, já tá sendo. Tá sendo. Porque realmente, tudo começou quando eu achava que quando eu fosse na primeira consulta com o obstetra, ele ia ficar feliz igual eu fiquei. Que o obstetra ia ficar igual minha mãe ficou, meu marido, enfim, eu achava que ele ia fazer uma festa. Não é assim. O profissional, ele tem que ser profissional e objetivo. Eu cheguei nessa conclusão quase 2 anos depois que as minhas filhas nasceram. E é muito difícil encontrar um profissional. E aí eu só sei que eu fiquei com o obstetra que fez o parto até das minhas filhas, porque eu não tinha mais tempo de procurar outro obstetra. Porque, por ser uma gestação de risco, eu também não sabia que uma gestação gemelar era uma gestação de risco, tudo. E aí a gente vai descobrindo no meio do caminho, né? E aí eu me senti super sozinha. Eu falei assim, meu Deus, quem é que vai... A única obstetra que falou mais suave comigo, mais tranquila, me explicou as situações, ela não podia me atender, dar continuidade no acompanhamento, porque ela não fazia gravidez de risco. E eu falava, meu Deus, e agora? Eu tô sozinha. E então eu me senti muito sozinha, eu me senti numa comparação insana na internet, porque eu via todo mundo feliz e eu estava me sentindo sugada. E literalmente a gente estava sendo, né? Porque a gente está fabricando, nós somos uma fábrica de coração, de pulmão. Então eu estava fabricando 2 corações. Eu estava fabricando, tipo assim, 2 pessoas. Então, como eu não iria me sentir mais fraca, né? Eu não estava tomando ainda as vitaminas. E foi um período que eu me sentia muito sozinha, que eu falava assim, meu Deus, ninguém nunca falou isso. E aí você se compara com as pessoas das redes sociais, aí a cabeça já não fica normal quando você descobre uma gestação. E quando você se descobre que não está sendo igual a das pessoas, que não está um mar de rosas ou um mundo cor-de-rosa, como a Lu falou aqui, aí você se sente totalmente fora da casinha, né? E é um período que, com certeza, pra mãe, pra você gestante, que tá se sentindo estranha, que não tá ficando igual, né? Às vezes você compartilha com alguma amiga alguma situação e às vezes é taxada como fresca, ou que não é nada disso, ou que... Procura uma ajuda, né? E não é que é sinal que você está doente, é sinal que você quer conversar e você não vai ser julgada, que você vai ter um bate-papo que vai se sentir mais leve, porque muitas vezes... A gente brinca, né? Às vezes você conversa com uma amiga, com alguém, assim, mais íntima, parece que você parece que você saiu de uma sessão de massagem relaxante, de tão leve que você fica depois, né? E a terapia é isso mesmo, né? Sim, com certeza. É um espaço onde você vai ser acolhida. E como eu falo, né? Eu sou especialista na área perinatal, então eu entendo de todos os períodos que a mulher está passando, né? Que nem durante a gestação. Ela passa por uma mudança muito grande. Eu falo que é uma mudança biopsicossocial, porque ela tem mudanças no corpo, então muda coloração do seio, da axila, da virilha, né? Tem muitas mulheres que não sabem disso. Às vezes o pé cresce. Né? Cresce e não volta. Muitas vezes não volta, né? Infelizmente a gente tem que falar a verdade, né? E tem mulher que não sabe o que tá acontecendo, né? Eu não gosto da minha barriga, tá muito grande. E aí vem as mudanças também sociais, porque às vezes você já começa a não frequentar mais os mesmos ambientes, né? Depois no pós-parto ainda mais, né? Mudança de identidade, porque agora você é mãe, né? Antes você era esposa, você era filha, você era amiga, agora você é mãe. E tudo muda. Então, essas mudanças, as mudanças hormonais, né, que pegam aí, a mulher tá com humor cada hora de um jeito. O que tá acontecendo? Tem hora que eu tô feliz, tem hora que eu tô triste. Explica isso pra que os maridos também possam entender, porque assim, é unânime, né? Os maridos veem a mulher chorar, acabou de ter o bebê, a mulher um choro inconsolável e eles não entendem. Mas por que você tá chorando? Tá tudo bem, o bebê tá aí no seu colo, né? A gente tá feliz.
Mas e eles não conseguem entender. Nós mesmos, às vezes, a gente não entende. Eu mesma me pegava nos choros, assim, né? Principalmente nas madrugadas, que ali já tava dormindo, tava tudo bem. E eu chorava, né? E aí, o marido, mas o que foi, amor? Porque é a primeira coisa que eles vêm perguntar, né? O que foi, amor? Tá tudo bem? O que tá acontecendo? Será que eu fiz alguma coisa? Eles ficam, a primeira coisa que passa, né, na cabeça deles. E a gente, eu não sei. E é uma, assim, bate aquela tristeza que às vezes a gente mesmo não sabe explicar. Então, assim, aquilo que você falou, é mudança hormonal, né, oscila, né? São picos ali, o hormônio cai, na verdade é uma queda, né, muito grande de hormônios. Mas quando que a gente identifica que a gente realmente tá fora do normal ali? Porque tem o baby blues, né? Eu nunca soube diferenciar muito bem o baby blues da depressão pós-parto. Então, quando a gente qual que é o sinal pra gente identificar, opa, peraí, isso daqui é normal? É queda de hormônio ou não? Realmente é algo que eu preciso estar procurando uma ajuda? Certo. Como eu falei, na gestação a gente já tem essas mudanças de hormônio muito grandes, porém, no pós-parto tem uma descarga hormonal, né? O parto, ele traz essa descarga e com isso acontece o baby blues. 70% das mulheres passam pelo baby blues. Então, uma porcentagem muito alta. E o que é o baby blues, né? É esse sentimento, às vezes, de impotência, de falta de energia, de culpa. Ai, será que eu tô dando leite suficiente? Será que eu acolhi, né? Aquela insegurança mesmo desse momento. O choro que vem sem você saber de onde que vem, o que tá acontecendo comigo. Então, baby blues são esses sintomas, uma tristeza, se sentir sozinha, que a mulher se pega muito, né? Se sentindo sozinha nesse momento, aquelas madrugadas que não acabam nunca, né? Eu falo que o primeiro mês é como se fosse um ano, né? Primeiro mês de pós-parto. E tudo isso são sintomas de baby blues. E o baby blues, ele dura de 15 até no máximo 30 dias. Então, após o primeiro mês, já é para a mulher não estar mais se sentindo assim. Porém, aí, se continua esses sintomas, aí se trata de uma depressão pós-parto. Então, os sintomas geralmente se intensificam e eles se prolongam por mais tempo. Então, isso pode se tratar de uma depressão pós-parto. Aí a gente precisa, né? Quem faz o diagnóstico da depressão pós-parto é o psiquiatra. E aí, muitas vezes, a mulher precisa de medicamento. Muitas vezes, a terapia já consegue, né, sanar. Mas, a maioria das vezes, a mulher precisa de um medicamento para trazer essa vontade de viver novamente, né? A energia que ela não está sentindo. O medicamento, ele entra. Tem gente que tem preconceito. Eu não quero tomar remédio. Tem muitos remédios que a mulher pode amamentar normalmente na gestação, podem ser tomados. É até mais indicado que se tome os medicamentos do que ficar sem. Porque o que pode acontecer com a mulher sem esse medicamento, sem se cuidar, é pior, né, do que se ela tomar. Então, é indicado que tome o medicamento tanto na gestação quanto no pós-parto, e ela pode continuar amamentando, né? Porque tem muita mulher que se preocupa, né? Então, pode continuar. E aí, é essa diferença, né? Então, depressão pós-parto é algo que se prolonga, né? Mas são os mesmos sintomas, por isso que acaba se confundindo, né? Porque são os mesmos sintomas, realmente, de uma depressão. Entendi. Tá vendo? Maridos e assim, a rede, né, que tá ao redor, porque hoje isso é muito falado, né, mas antigamente, Sim. né, acredito que na época das nossas mães, imagina, não era muito falado disso. Era mimimi, né? A mulher tá triste, no pós-parto. Não pode ficar triste, né? Não, tem que amar a criança, você recebeu a sua maior Tem bênção. saúde. A criança tem saúde, mas ok, a gente entende isso, né? Mas é aquilo que ela falou, é uma queda muito grande hormonal, a gente sente sim essa tristeza, a gente se sente sozinha ali, e muitas vezes por mais que a gente tenha uma rede de apoio gigante, ainda assim a gente se sente sozinha, porque é um conflito que a gente passa com a gente mesmo, né? Sim, é uma mudança muito grande que acontece no pós-parto, né? Sim. Eu gosto de falar de todas as mudanças que a mulher passa, né, gente? A mulher
tá num pós, às vezes, cirúrgico ou num pós de parto normal, que tem gente que fala, depois do parto normal é tranquilo, mas muitas mulheres levam ponto, tem dores musculares por conta da força do bebê nascer. Então, não é tão tranquilo assim como dizem, né? Tem alguns desconfortos, aí tem que amamentar não é nada instintivo, né? A mulher tem que ter muita vontade, muita atenção, ela tem que se doar para isso acontecer. Então, é muita mudança. O bebê, ele toma o tempo todo da mãe. Então, muda a vida dela toda ali na frente, né? Então, a rotina dela virou de ponta cabeça. Às vezes ela trabalhava, tava naquela loucura e agora, né? Agora é um bebê, é trocar fralda, é pôr pra rotar, é dar banho, né? E muitas vezes ela não tem segurança. Então, é muita coisa que acontece. Então, papais, é normal a mulher não ficar bem nesse período. Não é você que fez nada. Como que você pode ajudar a mãe nesse momento? Cuide dela. Gente, eu falo, muitas vezes a mãe, ela se sente invisível no pós-parto. Por quê? Na gravidez, todo mundo cuida, todo mundo vê, dá lugar. Ela tem, né? Ela tem preferência, né? As pessoas bajulam. Aí, nasce o bebê. A pessoa vai visitar. O que acontece? A atenção volta pro bebê. Chega, às vezes não fala nem oi pra mãe, já pega o bebê e esquece que a mãe tá ali. E a mãe tá ali, né, com o corpo voltando pro lugar, tá toda sensível, né? E às vezes a pessoa pergunta, como que tá o bebê? E esquece de perguntar como tá essa mãe, né? Você sabe que quando eu engravidei na pandemia e eu fiz um chá riata. Vai falando, enquanto isso eu vou passar um cafezinho aqui, ó. Que chique, vamos ter café hoje. E eu fiz um chá riata pras nenéns. E aí, a hora que eu fui abrir os presentes, tinha uma sacolinha lá, que eu peguei o presente das meninas, e eu peguei um chinelo pra mim. Um chinelo super bonito, tá? A hora que eu vi... Aí, pronto, aí vinham os hormônios, né? A hora que eu vi o chinelo, eu comecei a chorar. Aí, Renan, o que foi? Você não gostou? Não era pras nenéns, né? Ele perguntou, não era pras nenéns? Viu o chinelo pra você? Eu falei assim, olha que lindo. Era uma mãe que se preocupou comigo. Eu não tinha chinelo que servia no meu pé. Porque meu pé já tinha... Eu achei fantástico. E a partir daquele momento, eu vou visitar os bebezinhos de amigas, tudo. Eu sempre levo um mimo pra mãe. Então, pra você que tem a sua amiga, que não é mãe, e vai visitar o titia ama, a titia cuida, né? Mesmo que não é titia, cuida da mamãe também. A titia ama, a titia cuida, mas cuida da mamãe também. Leva uma lembrança pra ela. Não precisa falar assim, nossa, mas eu não tenho dinheiro. Não, compra nem que fosse uma bala, mas fala assim, olha, amiga, tá aqui um hidratante, alguma coisa assim, pra ela se sentir confortável. Sabe uma coisa que eu gosto de fazer? Mandar um café da manhã. Porque assim, ó, às vezes você não precisa ir presencialmente lá. Mas hoje a gente tem iFood, né? Sim. Manda um café da manhã bem gostoso, porque às vezes essa mãe acorda, na verdade, às vezes ela nem dormiu, passou a noite em claro, aí... Gente, eu tive problema de dente depois que eu tive a Lia. Porque eu não escovava o dente, eu ficava ali, ó. Esqueci de escovar o dente. Tem mulher que esquece de tomar banho, vai passando o dia, né? Aí passava amanhã, eu não tinha tomado café. Eu só ia perceber que tinha chegado a hora do almoço, porque minha sogra batia a campainha lá e trazendo uma marmita pra mim. Então, assim, às vezes eu passava amanhã sem tomar um café, sem tomar um leite, sem comer um pão. Então, assim, ó, manda um café da manhã pra essa amiga, sabe? Manda ali, pede pra uma padaria entregar, né, alguma coisinha, ou então prepara alguma coisinha. Nossa, melhor ainda, né? Preparar um faz um almoço bolo também, né? Eu falo, leva, né, faz uma marmita, faz um pouco a mais e leva, gente, porque parece bobo, né? Mas tem gente que fala, tem iFood. Mas o iFood demora, às vezes a mulher vai perceber que tá com fome, a hora que a barriga ronca e fala, abre a geladeira, não tem nada, e até chegar a comida, né? Às vezes o bebê já acordou, e aí ela não conseguiu comer. Então, assim, ó, se você puder preparar um bolo, um café, ou mandar um iFood, ou você preparar mesmo, mora perto, ou não sei. Gente, hoje em dia não tem desculpa, né? Sim. Então, assim, faz um agrado mesmo pra essa mãe, né? É verdade. Gente, com certeza ela vai lembrar de você pro resto Pra da sempre. vida. Com certeza. O chinelo marcou, né? O chinelo marcou, o Sim. chinelo marcou. As meninas nasceram e eu nem tenho mais contato com essa conhecida. Foi aniversário dela, eu fui convidada pro aniversário, eu não fui no aniversário, ela saiu do aniversário dela, fez uma marmitinha de bolo e deixou lá na portaria do meu prédio. E, tipo, gente, são coisas que eu falei assim, eu nunca pensei em fazer isso. Nunca pensei. Sim. E depois que a gente se tornou mãe, a gente viu o quão é importante. Então, eu nunca vi nenhum lugar falando pra você mimar a mãe. E olha que várias amigas minhas, eu fui a última praticamente a ter filho. E
Nunca ninguém falou nada. Então, gente, se é por falta de lembrete, estamos falando aqui. Junta as amigas, manda um café pra mamãe, pra recém-mãe, porque, olha, faz muita diferença. Aí o nosso psicológico, assim, literalmente, fica ótimo, já ganha o dia. É verdade. Literalmente já ganha o dia. Sim, e algo, né, pros papais, né? O que dá pra fazer? Leva uma água pra mãe amamentando, que amamentar dá muita sede, leva uma garrafinha, leva uma fruta enquanto ela tá amamentando, que às vezes é o momento que ela parou ali que vai dar pra ela comer, ela tá com fome, né? Cuida dessa mulher, é muito importante. O homem fazer todas as outras atividades, porque a única coisa exclusiva da mãe é a amamentação, quando é feito, né, o aleitamento materno. Fora isso, o resto, o pai pode fazer tudo. Ele pode pôr pra rotar, ele pode fazer o bebê dormir, ele pode dar banho, pode trocar fralda, todo o resto ele pode fazer. Sim. Então, eles precisam estar ativos, né? Não ficar esperando que a mãe peça pra fazer, mas esteja pronto, né? Acho que isso é uma queixa muito grande também das mães, né? Ter que pedir. Eu tenho que pedir tudo pro meu marido fazer. E, gente, são coisas básicas, né? Tem uma loucinha na pia, lava. Faz uma coisinha por vez. Sei que o homem trabalha o dia todo, mas ele acha que a mãe tá em casa de férias. Mas não tá, gente. A mãe, ela tá ali o dia todo. Como ela falou, às vezes não deu tempo de escovar o dente. Ou ela não lembrou, porque foi tanta coisa que aconteceu. Então, né, faça as coisas que tem pra fazer ali na casa. Eu falo pras mulheres também. Gente, organize a rotina da casa antes do bebê nascer. Ó, fala pro marido, compra uma lousinha que tem as datas. Funciona muito Aí bem. de segunda-feira, então, tem que tirar o lixo. Anota lá. E o marido chega, ele olha na lousinha. O que tem que fazer hoje? Tem que fazer comida, tem que fazer... E anota tudo lá, a rotina da casa. E aí, o que é a sua responsabilidade, o que é dele. E eu falo que a gente não pode ficar esperando as pessoas oferecerem, né? Antes de nascer, já organiza a rede de apoio. Não tem? Você pode pagar alguém para ajudar? Pague, gente, que for para limpar a casa, que for para fazer o que for preciso. Mas a gente precisa de ajuda. Tem gente que fala, dá conta sem ajuda? Dá, mas passa muito perrengue, gente. Não precisa. Se alguém ofereceu para ajudar, ou se você tem alguém, organize aí para ajudar. Tal pessoa, mãe, você pode fazer a janta para mim? A sogra pode fazer o almoço e ver como que pode organizar. Peça, não fique esperando as pessoas fazerem. E aceite ajuda, né? Eu vi a Janaína falando, né? Que é difícil, né? Deixar as pessoas fazerem, mas a gente precisa aceitar. E pensar que o que for feito, diferente do que você faz, tá feito, né? Não precisa ser perfeito, né? Verdade. É verdade. Então, deixa as pessoas fazer por você, porque isso vai fazer toda a diferença no seu emocional. E isso aqui a gente tá falando, né, de mães de bebê, pós-parto, mas mães em geral, né, assim, precisam sim conhecer a ponto de saber seu limite, né? Com certeza. Porque isso também vai acumulando, ou não? Tô errada? Porque assim, ó, pensa numa mãe, né? Não, beleza, tô dando conta. Aí ela vai, né, pegando mais e mais atividades, igual uma esponja, ela vai absorvendo. Chega uma hora, a criança já lá, tá, beleza, cresceu, né, já tá um pouquinho mais independente, e a mãe tá só ali sugando atividades, tá cansada, sobrecarregada, que chega uma hora que ela fala, tipo uma panela de pressão, né? Ou ela explode, ou o emocional dela já vai começar a dar problema, né? Porque, assim, é tanta coisa que ela absorveu ao longo desses anos, aí ela olha no espelho, ela não se reconhece mais, ela se perdeu praticamente, porque ela ficou totalmente voltada a tudo isso que ela abraçou, ela não faz mais aquilo que ela gostava. Esses dias eu vi um vídeo era alguma propaganda, algum marketing que foi muito bem feito. Do tipo, pegaram as crianças, se eu não me engano, era de Dia das Mães. Pegaram as próprias crianças para perguntar para as mães: quando foi a última vez que você fez algo que você gostava com uma amiga sua? Eu vi. Você viu? Eu chorava. Eu ia falar, eu vi e chorei. Porque, assim, é muito real isso. A gente acaba fazendo tudo para eles, a gente abraça tudo, a gente quer cuidar, a gente quer fazer, a gente quer ser esposa, a gente quer ser tudo, mas a gente se esquece da gente. E aí a gente se perde no caminho, a gente deixa de fazer coisas que a gente fazia antes. Então, quão importante é isso, né? A gente olhar para si, reconhecer nossos limites e falar, não, peraí, eu
tenho que cuidar de mim também. Pra eu ser uma boa mãe, ser uma boa esposa, ser uma boa... Enfim, né? Tudo isso que a gente quer ser boa em tudo, a gente quer ser a Xena. Super mulher, Xena. né? A gente não precisa ser super mulher, não precisa. É claro que a gente quer ser boa em todas essas coisas, mas a gente tem que olhar com cuidado pra si e esse ter autocuidado, né? Tipo, Sim. reconhecer esse limite e fazer algo também que vai trazer esse conforto pra nós, né? Sim. Então, assim, quando que a gente... qual é a dica que você dá, na verdade, pra nós, tipo assim, durante, né, esse processo, pra gente não se perder da gente? Tipo, pra gente... Enfim, quando chegar lá na frente, a gente fala, poxa, eu consegui ser mãe, mas também não me perdi de mim. Se é que isso é possível. Eu gosto muito de uma frase que é ser mãe sem deixar de ser mulher. É algo difícil, né, da gente pensar, né? Porque muitas vezes a maternidade ela vai consumindo, né, todo o tempo e as outras atividades da casa que muitas vezes a mulher que é responsável. E ela acaba sendo sugada, né? O que eu falo que é importante, a mulher, ela ir tendo um ato por dia, assim, tentando retornar um pouco daquilo que ela era antes, né? Lembrando sempre, né, que não vai ser igual, mas de que maneira que dá para ser agora, né? Então, ela tentar, né, o primeiro mês ele é mais intenso, talvez ela não consiga. Uma coisa que eu gosto de falar também, né, pra mulher não ficar 3 meses presa dentro de casa, gente. Porque dizem, não pode sair com o bebê. Mas você não pode ir em lugares que tá cheio de gente, fechado, né? Mas você ir dar uma volta na rua de carrinho com a sua criança, uma volta na praça, em lugares abertos, é recomendado que você faça isso, porque se você ficar 3 meses fechada com a criança dentro da sua casa, sem receber visita, sem ter ninguém ali, você vai adoecer. Vai. Isso Deixa a mãe à beira do não tem precipício, como. né? Sim. Mas você... Desculpa, te cortei, pode continuar. Então, a mulher, ela precisa ela ter os seus momentos, pode até ser sozinha também, né? Quando o companheiro chega ou a rede de apoio ali pede pra alguém, olha, fica pra eu dar uma voltinha na rua, pra eu respirar um ar, né? Então, até pra criança faz bem, né, gente? Sair um pouquinho ali de casa, né? Ver um outro ar, ou vai na casa de uma amiga, alguém próximo, né? Nesses primeiros 3 meses que você não vai querer expor o seu bebê, muitas vezes. Então, faça algo por você. E eu falo, né, da gente não tentar colocar tudo de uma vez na rotina, né? Mas depois do primeiro mês, vai ali, né? O primeiro mês, o segundo mês. Vamos tentar, vamos tentar acordar, tomar um banho, porque eu falo que isso faz muita diferença, né? A mulher tomar um banho de manhã, porque, gente, a amamentação vaza à noite, a mulher sua mais, né? Nesse período. Então, ela acordar, tomar um banho, já dá uma renovada, né? Sim, e aí, ela... Né, no segundo mês, no terceiro mês, ela tenta, vou tentar fazer uma caminhada, uma coisa por mim, porque daí também, às vezes, o corpo já tá incomodando nesse período, né, que já não tá mais como era antes. Então, o que dá pra eu fazer? Né, vai fazer uma caminhada, vai fazendo uma coisinha que você gostava por dia, acorda, coloca um brinco, ou passa uma maquiagem, veja aquilo que te faz bem no dia a dia, né? Pra cada pessoa é uma coisa diferente, né? Eu já gosto de acordar e passar minha maquiagem, mesmo se eu vou ficar em casa, eu gosto, eu me sinto bem. No hospital, pra ganhar meu bebê, eu passei maquiagem antes de ir pro hospital, tomei meu banho, lavei minha cabeça, escovei o cabelo, e aí eu fui. Então é algo que me faz bem, mas talvez pra outra pessoa não. E aí você tem que encontrar aquilo que faz bem pra você e você ir inserindo aos poucos, né? Não tentar fazer tudo de uma vez, né? Uma coisinha por dia, uma coisinha por semana, vai incluindo, né, nas atividades, saia com as amigas, deixa o bebê, né, 1 horinha ali, vai fazer alguma coisa para você tomar um cafezinho, né? Porque é muito importante para a mulher se reencontrar, porque essa nova identidade é difícil de aceitar, de entender, né? De muita coisa, mas você ir colocando algumas atividades ali, aos poucos, você vai se reencontrando, se identificando, né? E se perceber que tá muito difícil, gente, a maternidade não é para ser pesada, né? Pode ser mais leve. Procure ajuda profissional, né? Nós estamos aqui para ajudar, para fazer com que esse período seja mais tranquilo. Então, se não tá conseguindo fazer sozinha, procure ajuda, gente. Não há vergonha nisso, né? Tem muitas avós, às vezes, que falam, nossa, mas eu dava conta de tudo, isso não dá, não sei o que, e fica, né? Nossa, é tão triste ouvir isso. Sim. É triste. Eu já escutei muito na clínica que a mãe fala, nossa, mas você não dá conta nem de um, você quer ter outro? Exatamente. E aí, né, gente, não é isso que a gente quer ouvir, porém, a gente não pode julgar, né, essa avó, porque é assim que ela aprendeu,
né? Mas, fora isso, se você não consegue, peça ajuda. Peça ajuda, né? De um profissional, ou de... Eu falo que uma coisa também que é muito importante, a gente ter amigas ou conhecidas passando pelo mesmo momento que você. Isso é algo que acolhe muito a mãe. Eu faço uns grupos de gestantes, às vezes, online, que a gente compartilha, né? Os sentimentos que tá tendo ali na gestação. E, gente, elas saem tão mais tranquilas, porque elas veem... Não sou só eu que me sinto triste na gravidez, que tenho dias difíceis, né? No pós-parto, as mulheres, né? A outra também teve problema na amamentação, a outra também não tá bem hoje. A filha dela também não dormiu hoje, porque às vezes a gente olha na internet, né? Nossa, mas o filho daquela dorme a noite inteira, a minha não dorme. E vem as comparações, a gente se culpa. Onde que eu tô errando? A gente sempre se culpa, mas a gente tem que lembrar que cada bebê é um bebê, cada rotina é diferente, cada mãe é uma mãe. A gente não pode comparar nem mães, nem bebês, nem ninguém, né? A realidade é individual, né? Cada uma tem uma realidade. Sim. E você falando assim, para ir retomando aos poucos, né? A rotina, da importância dessa rotina, aí passa um filme na minha cabeça, né? Vamos ver se eu tô preparada para falar. Eu morava no apartamento, e no 4º andar. E a vida segue para todo mundo. Para minha rede de apoio seguiu, e para todo mundo, enfim. E eu ficava sozinha com as meninas. Nós ficamos 1 ano no apartamento. E aí o meu marido falou assim, a gente vai ter que procurar uma casa, porque senão você vai se jogar da janela. E eu tava a ponto de me jogar da janela. Porque assim, literalmente. Porque assim, você passa por diversas situações com qualquer mãe, independente se é 1 bebê ou 2 bebês, e eu não tinha tempo de absolutamente nada. Eu não tinha tempo de comer, eu não tinha tempo de trocar de roupa, eu não tinha tempo de nada. E o pior, eu não tinha tempo de ir no banheiro, eu não tinha tempo de ir no mercado, eu não conseguia. Tudo que normalmente as pessoas não gostam, que é jogar o lixo. Quem mora em apartamento tem a casa do lixo. Eu não gostava de jogar o lixo, eu não gostava de ir no mercado, eu não gostava... O marido chegou em casa, eu vou jogar o lixo, eu vou no mercado, eu queria fazer... Ele falou assim, não, vai tomar... Não, eu não quero fazer nada, eu não quero ficar aqui dentro, eu preciso sair. Né? Teve uma situação que eu tava com as meninas e eu menstruei. E aí eu fui olhar na gaveta, não tinha mais absorvente. Aí eu peguei e falei, meu Deus, mandei mensagem pro meu marido. Falei, amor, passa. Eu tô fora da cidade. Aí eu, pronto, e agora? E agora, o que eu vou fazer? Aí eu passei o dia, assim, sabe, vazando. E aí eu conversando com uma amiga minha, já chorando. Parece bobo. Aí a minha amiga falou assim, pega uma fralda da neném. Nem pra isso eu conseguia pensar. Gente, quando você... Por mais que você tenha uma rede de apoio, não é fácil as situações. E a realidade não é igual para todas, né? Então eu não conseguia nem descer do meu apartamento porque eu tinha 2 nenéns. Quando elas começaram a ficar mais espertinhas, assim, de ficar sentada, eu ainda pegava, deixava elas no apartamento. Olha a loucura. Eu sentava elas na cadeirinha de alimentação. Aí eu pegava o carrinho, descia, deixando elas, dava um biscoito para cada uma, descia, depois eu subia, pegava as 2 e descia. Mas tinha que ser um dia que eu estava muito inspirada para eu conseguir sair, ou para eu conseguir ir no mercado, para eu conseguir fazer alguma coisa. E são pontos que marcam as mães, né? Sim. Então, quando a gente tem uma ajuda profissional, você pode ligar, você pode conversar, e até o profissional já pode dar algumas soluções para você, né? Então, olha, quando acontecer alguma coisa assim, faz isso. Ele não vai falar assim, por que você não lembrou antes? Por que você não lembrou à noite de ir no mercado? Não, o profissional não vai fazer isso. Ele vai te acolher, ele vai te ouvir e vai fazer toda a diferença no processo, né? Com certeza. E acho que um dos pontos que, você falando isso, que a gente ouve muito das mulheres, é essa dependência, a gente perder a independência que a gente criou. Porque a gente fica, né, a infância querendo ser independente, aí a gente conquista, aí a gente tem filho, a gente perde. E isso é algo que é muito difícil, porque agora, para você sair, às vezes, fazer alguma coisa, você precisa deixar com alguém, ou você precisa se organizar, precisa programar tudo antes de você sair. E essa
dependência novamente é algo muito pesado, assim, na maternidade, né? Porque você se vê novamente precisando de outra pessoa para fazer tudo, né? E você com 2 crianças ainda, mais ainda, né? Então, isso é algo que pesa bastante, né? E é o que você falou, às vezes as pessoas não conseguem acolher, não conseguem entender o que você está passando. Por isso que eu falo também da importância de ter uma amiga na mesma fase, porque você vai falar, nossa, aqui também tá assim, eu já passei por isso, né? Sinto muito por você estar se sentindo assim, né? Porque às vezes a gente não consegue ajudar, mas a gente tá ali, né? É a outra pessoa mostrar que tá ali por você, né? O que eu posso fazer para te ajudar nesse momento? E é isso que a mulher quer ouvir, ela não quer ouvir isso, né? Ai, por que você não pensou antes? Por que você não se organizou? Por que você não desceu com as crianças para comprar? Mas, gente, às vezes você tá ali, né? Você falou, no olho do furacão, e aí você fala, não, vou me jogar daqui de cima, porque, né, tá mais fácil, né? Eu vou resolver o problema, né? Mas não é assim, né? E aí, muitas vezes, é quando você precisa de ajuda mesmo, né? Porque você tá esgotada, você tá numa canseira ali, e essa rotina da maternidade, ela é cansativa, né? Porque é maternidade, é família, aí você tem que arrumar um lugar pro esposo. Muitas coisas as pessoas falam, né, do relacionamento após o casamento, após o nascimento da criança, né? Como que fica? A gente precisa se organizar. Tem gente que fala que vai ter bebê pra segurar casamento. Eu fico olhando e falo, gente, como assim? Então não sabe o que tá pra vir, né? Porque, gente, o filho, se a mulher não se organizar, o casamento fica de lado, vai esfriando, ela não vai tendo, né, os momentos com parceira. Então, às vezes, ela precisa tentar pôr a criança pra dormir mais cedo, ou deixar um pouquinho com alguém, pra ter os momentos ali, porque muitas vezes o casal não consegue conversar no dia a dia, porque a rotina com criança, ela suga. Então, às vezes, você tem que se organizar. Eu falo para as pessoas, se organizem para ter um dia para vocês ficarem juntos. Ah, mas eu vou comer. Você vai combinar. Porque senão vai passando, e aí vocês não têm nenhum momento junto, e aí vai esfriando, é mais um problema que vai surgir, né? Então... Sim, é isso que você falou, organização é tudo. A Nani aqui, quando o Renan veio, né, ele falou, eu perguntei, era uma dúvida que eu tinha, falou, nossa, como que fica, né, a organização de vocês com 2, né? E ele falou, como que ele falou? Linha de produção. É linha de produção, porque para otimizar o tempo, se eles fizessem com uma, depois com outra, eles iam perder muito mais. Então, é sempre as 2 juntas. E é a sincronia. Precisa de um diálogo e uma sincronia muito boa, né? Dos 2 como casal, para que isso funcione bem na rotina deles e ajude ali, né? Um ao outro na rotina com as gêmeas. E quando é o casal ali, mesmo com uma só, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Né? Então, assim, se eu sei que eu quero ter um tempinho com meu esposo à noite, que a gente quer fazer alguma coisa junto, tá, então a gente vai ter que acordar mais cedo para viabilizar isso, para ajustar a rotina, de repente deixar já alguma coisa pronta para ela comer à noite. Tudo isso faz parte, pensar na rotina já, para fazer uma coisa boa um pro outro, né? Sim. Então, a organização realmente é tudo. Muitas mães falam assim pra mim, nossa, Aline, como você consegue estar sempre maquiada, arrumada? Não é sempre não. Mas, gente, é uma coisa que me faz bem. Eu olhar no espelho, passar um batom, pentear o cabelo, igual eu fiz hoje, e falar assim... Cara, eu tô bonita pra caramba! Eu consegui! E isso reflete em todo o meu dia. Sim. Meu esposo, quando me vê bem, ele gosta de me ver bem, faz bem pra ele e faz bem até pra minha filha. Com certeza. Porque meu humor muda. Todos colhem os frutos, né? Todos colhem os frutos. Então, Com assim... certeza. É difícil acordar um pouquinho mais cedo? Mas a gente tem que escolher o nosso difícil, né? Então, é difícil num dia frio, igual hoje. Se acordar um pouquinho mais cedo, tomar um banho e fazer uma maquiagem, né? Poxa, é difícil deixar minha cama quentinha. Mas isso vai fazer tão bem pra mim durante o dia que... Amiga, finge que eu não tô na sua frente, tá? Tá. Tão difícil quanto é eu acordar atropelada, né? Como, nossa, super atrasada, não... tá bom do jeito que tá, sair com a, né, assim, do jeito que eu acordei, praticamente só escovar o dente, e aí parece que o dia todo vai atropelado. Aí chega no final do dia, eu tô de mau humor, recebo meu marido mal, né, já fico nervosa, a bebê dá um chorinho, eu já quero me estressar com ela, parece que uma coisa vai puxando a outra. Faz sentido isso? Sim, faz muito. Uma coisa que chega muito na clínica são mães exaustas, gente, porque não conseguem mais se organizar, se perderam nelas mesmas, porque elas chegam e falam, eu não sei mais quem eu sou, né? Às vezes eu faço um trabalho de trabalhar a identidade, né? O que você faz que... como que é? O que
Eu faço, mas não gosto. Eu não faço, mas e gosto. Algo assim. E a pessoa não consegue saber o que ela realmente gosta. Ela fala, me perdi. Eu me perdi dentro de mim. E aí, a vida dela tá toda atropelada. Né? Como você falou. O dia, acorda o dia, já tem que cuidar da criança, e leva pra escola, e vai pro trabalho. E aquela loucura, e a pessoa está só apagando incêndio. É o que mais aparece na clínica pra gente, né? Essa dificuldade em organizar as tarefas, e aí nisso a pessoa, né, não tem um momento pra ela. A primeira coisa que eu falo quando a pessoa tá assim, tente um momento pra você, tente ter. A terapia já é algo, né? Às vezes a pessoa chega, ufa, tô tendo um tempo pra mim, que delícia. Então, é algo que faz bem pra mulher, né? Ela precisa. Então, ter momento pra você mesma, é algo que você precisa, né? Pede pra alguém, pra ficar com a criança, que você fique lá no chuveiro, né? 1 hora no chuveiro, tome um banho tranquila. E tem alguém que realmente dê o apoio, porque às vezes a gente não tem, porque tem gente que fica com a criança, aí a criança vai lá e bate na porta do banheiro, a mamãe fala, não tenho nem hora de tomar banho, tá no banheiro, né? Aí tá fazendo xixi, a criança chega, né? Tem alguém que realmente vai ficar com a criança, ou saia, né? Saia, vai pra algum lugar, deixa lá e saia, vai no mercado, que nem você falou, né? Às vezes no mercado é algo que você não gostava, mas é um momento seu, que você tá sozinha, que você tá falando, nossa, eu fazia isso antes e tô conseguindo agora, né? Eu odeio ler rótulo, até leio o rótulo do mercado inteiro pra ficar mais tempo na rua. Olha, uma coisa que tem funcionado muito bem pra mim é ter um dia, sabe? Pra mim, assim, porque eu tenho a semana, assim, toda muito cheia. Agenda de segunda a sexta. Na verdade, aí eu peguei e falei, não, vamos ver o que eu consigo tirar de algum dia da semana e passar pros outros dias e deixar um dia da semana pra mim. Então, eu sei que não é a realidade de muitas mulheres, né? Da maioria, acredito. Hoje, graças a Deus, meu trabalho me permite essa flexibilidade. Então, quinta-feira é o dia que você vai me ver ou no salão fazendo unha, ou fazendo uma escova no cabelo. Eu determinei que quinta-feira é o meu dia. Então, quinta-feira é o dia de eu fazer algo pra mim. E se eu não for ou fazer a unha ou fazer o cabelo, eu vou marcar com alguma amiga pra eu ver. Porque é algo que fazia parte da minha rotina antes e se perdeu por algum momento. E isso me deixava muito estressada. E eu não percebia que são coisas mínimas que podem fazer a diferença. Então, que nem o homem vai, né? Quarta-feira do futebol, né? Eles não têm essas coisas. Então, a mulher também tem que ter, né? O dia do autocuidado, né? O dia do autocuidado, exatamente. Mesmo que seja, eu não gosto de fazer unha, eu não gosto de fazer cabelo. O que você gosta de fazer? Né? Resgatar isso. Eu gosto de ler. Ter um cantinho ali, né? Que ela pode ir, ficar ali conectada, ler o livro, fazer uma devocional, não sei o que seja, mas que realmente vai trazer esse momento de conexão com a gente mesmo, né? Sim. Isso é muito importante. E assim, você percebe que tudo que a gente tá falando sempre cai mais ou menos na mesma coisa? Com Sempre. certeza, com certeza. Eu acho que toda mãe só muda de endereço. Os problemas acontecem em toda casa, né? Mas isso ninguém mostra, né? Porque Não. a gente fala, né, de rede social, que a mãe se compara. Mas, gente, ninguém vai mostrar ali a criança fazendo birra e a mãe descabelada que não conseguiu acordar. São poucas pessoas. Algumas ainda mostram hoje, né? Mas são poucas pessoas. E aí a gente fica pensando, né, como que aquela pessoa dá conta de tudo e eu não dou, né? Porque na casa dela é diferente, né? Mas aí vem a questão, né, da gente não se comparar, porque cada casa é uma, cada rede de apoio é diferente, porque tem gente que não tem, infelizmente, Sim. né? Às vezes não tem como pagar, não tem com quem contar, e aí fica mais difícil. E aí, Sim. quando tem um esposo, ainda ajuda bastante, né? Tem que tentar dividir, porque, como você falou, às vezes o esposo, ele continua com a vida normal, e a mulher, ela muda toda a vida. Por que tem que ser assim? Não tem. O pai, ele tem que ser pai, ele não tem que ajudar, ele tem que ser pai, Tem que né? É verdade. ser ativo também, né? Sim. Mas você sabe que o podcast, ele tem sido a minha semana, o meu dia de terapia pessoal, porque é um dia que eu falo assim, hoje é meu dia, hoje eu vou passar minha maquiagem, hoje eu vou... Então tá sendo assim, uma sessão semanal pra mim, a minha terapia. E o quanto é importante a gente pegar e falar sobre alguns aspectos como esse, né? Ter o dia, tudo pra você se olhar, se reconectar e fugiu o que eu ia falar. Olha, eu estava com algo lindo pra falar. Não, já vou lembrar. Enquanto isso, eu vou falar de uma questão, né, que
Nossa, gente, agora sumiu pra mim. Ai, tá vendo? Aí tá todo mundo aqui. Tá passando alguém pegando. De café, vai. Estamos apresentando o podcast Mães com TDAH. É isso, Júnior, é isso. Ai, ai. Uma coisa que eu ia falar, que é agora um pouquinho da minha experiência, é a questão da maternidade e o trabalho. Eu mudei de carreira. E isso foi um choque, assim, pra mim. Além da maternidade, toda a correria e tal, eu via como que, assim, não dá pra eu continuar em algo que não me faz bem. Porque a maternidade já tem os seus desafios, né? E foi um processo de autoconhecimento tão profundo que eu passei, que eu falei, não caibo mais nessa caixa, sabe? Então, assim, eu tentei me encaixar por muitos anos. Enquanto eu era solteira, enquanto eu não tinha Lia, eu consegui, sabe? Mas depois, o processo que eu passei foi tão profundo, igual eu falei, e foi uma transformação, assim, tão gigantesca, que eu falei, tem esse ponto da gente se perder, mas também tem o ponto da gente saber, de a gente se conhecer. E falar, não caibo mais aqui. Então, assim, eu queria também, né? Eu sempre falo isso, com a maternidade me veio uma noção, assim, eu não quero que a minha filha... como que eu vou passar pra minha filha do tipo assim, nossa, filha, você tem que correr atrás dos seus objetivos, né? Precisa ser você mesma, né? Correr atrás daquilo que você quer pra sua vida e tal, se eu mesmo não faço isso, né? Eu ficava tentando me encaixar em padrões que outras pessoas determinaram pra mim. E aí eu falei, não, eu gosto disso, eu quero correr atrás disso, eu vou fazer isso. Então, isso foi, assim, um choque, assim, pra mim no primeiro momento, sabe? Eu quase que surtei. A terapia foi muito boa pra mim nesse processo, sabe? Porque eu me culpava muito. A culpa, né, é uma coisa que... A culpa e a mãe andam juntas. De mãos dadas, né? Mas eu consegui administrar muito melhor isso com a terapia, sabe? Sim. De, tipo assim, realmente... É claro que tem a questão da autorresponsabilidade, muita coisa que a gente traz, mas saber, não, isso daqui eu não preciso carregar, né? Uhum. Então, assim, eu acho que a terapia traz isso pra gente, né? E como que a gente lida com essa questão profissional nesse sentido, né? Porque quando a gente é mãe, primeiro dá aquele surto, não quero mais trabalhar, só quero ficar com a minha filha, com o meu filho, né? Muitas mães passam por isso. E não é errado. Não é errado a mulher querer se dedicar ali a esse tempo. A ficar, né, exclusivamente com quem pode, nossa, que bênção, né? Mas como lidar com esse desafio profissional que muitas vezes a mulher se vê ali trabalhando com algo que ela não se identifica, né? E aí você tem que voltar a fazer aquilo, né? Até a Aquila falou aqui da experiência dela, ela falou, nossa, eu sou tão realizada que pra mim voltar pro trabalho com 1 mês da minha filha foi muito de boa, né? Ela falando. Mas e quando você não se identifica com aquilo? Sabe? Como que faz? Eu acho que a volta ao trabalho, para quem tá no mundo corporativo, acaba sendo mais pesado, né? Porque aí tem que deixar o bebê com alguém em período integral, né? Ou colocar numa creche, uma escolinha já, bebezinho, eu acho que deve ser bem difícil, né? Eu não passei por isso, mas acho que deve apertar muito o coração da mãe, né? Ter que deixar, é algo muito brusco, né? Mas voltar aos poucos, que nem foi o caso da Aquila, né? Que ela falou, eu acho que isso é muito terapêutico mesmo, que você falou, né? Acaba sendo muito bom, porque a mulher, ela, nossa, eu preciso me vestir, preciso me arrumar para eu ir trabalhar, né? E ela pode escolher o dia que ela vai, o dia que ela não vai, né? Então essa flexibilização, ela ajuda muito na saúde mental da mulher mesmo, porque ela pode escolher, né? Porque a empresa traz muito essa rigidez, né? Então acho que para essas mulheres às vezes é um pouco mais difícil, porém tem outras que também estão centradas na carreira e querem realmente voltar e falam, não, voltei, tô super feliz, e quando eu chego eu dou toda a atenção pro meu filho, né? E tenho tempo de qualidade, porque o que acontece? Muitas vezes a mulher, ela tá em tempo integral em casa, mas ela não tem tempo com a criança,
E aí, né, quão saudável que é isso? Sim. Muitas vezes, se ela estivesse numa escolinha, em algum lugar, ela estaria aprendendo mais, estaria se desenvolvendo melhor, né? E a mãe, às vezes, ela não consegue sentar um período ali e ficar com a criança. O que mais importa é o tempo de qualidade, né? Se você consegue ficar meia hora, 15 minutos brincando com seu filho naquele dia, é esse momento que você vai fazer o melhor de você, né? Vai ser a melhor mãe que você pode ser, não é o quanto tempo. E muitas mães acabam mudando de carreira por conta disso, né? A gente tem muitas mulheres em transição de carreira após a maternidade porque elas não se encontram mais, né? Naquela outra profissão que ela tinha. Ela fica pensando, nossa, eu vou deixar meu filho na escolinha para fazer uma coisa que eu não gosto. Como que vai ser isso? E é muito difícil. Né? É muito difícil. Então, aí entra muito em questão, né? Acho que a vida inteira você vai levando, às vezes numa profissão que você não gosta tanto, mas quando vem o filho, aí você começa a pesar, né? O que tem mais valor, né? Exatamente. Vale a pena eu deixar para eu ir? Então, acontece muito. E a terapia ajuda nessa transição, porque é aquele processo de autoconhecimento também, né? Porque às vezes a mulher fala, que nem eu falei, ela se perdendo a identidade, eu nem sei mais o que eu gosto. Será que eu ainda gosto dessa profissão? Será que eu não gosto? Às vezes eu tô um tempo afastada disso, né? Porque aí fica, às vezes, né? Teve mulheres na pandemia que ficou a gestação afastada, aí nasceu o bebê, ficou... Então, ela nem sabe, mas será que eu ainda gosto daquilo lá? Porque eu não sou mais aquela pessoa. Sim. Então, é algo bem interessante isso, né? Da mulher, ela querer se encontrar nesse momento. É algo que chega muito pra gente na clínica. Eu não tenho números aqui, mas a quantidade de empreendedoras que nascem após o nascimento dos filhos deve ser gigantesco. Se nós coletarmos a informação, a gente pede pro JV colocar aqui. Mas deve ser gigantesco. Com certeza. Eu lembrei aqui o que eu ia falar. Até escrevi para eu não esquecer de novo. O podcast, ele tá sendo, né, uma sessão de terapia extra para mim, porque a gente sai da nossa rotina, né, da casa, dos filhos e tudo mais. E além disso, a gente descobre muitas coisas em conversa com os profissionais. E eu não fazia ideia. Isso porque nós estamos, assim, em um período que tem informações a todo tempo, né? E eu não tinha noção da importância de um profissional durante a gestação. Porque, de repente não, provavelmente, ele iria ajudar muito, vou falar pessoalmente, iria ajudar muito no meu pós. Eu não ia conseguir depois, de repente, fazer um acompanhamento pessoal, mas de repente um online, mesmo que de repente eu não fizesse o acompanhamento, toda a preparação durante faria muita diferença depois, né? Então, a gente descobre que muita coisa aqui no antes, né, a preparação, como uma consultora de amamentação, uma doula que nós vamos trazer aqui ainda, né? A própria Julie com a parte da psicologia faz muita diferença antes do nascimento da criança, para quando vier, né, você estar pelo menos preparada em conhecimento, né? Com certeza. E a psicologia, eu falo que ainda as pessoas têm pouco conhecimento do que é a psicologia e como que se pode trabalhar com isso, né? Porque eu trabalho com a psicoterapia, mas também eu trabalho com acolhimento, com orientação, a gente faz psicoeducação, eu trabalho com pré-natal psicológico, que é algo novo que muitas pessoas não conhecem, né? Porque é um trabalho que a gente faz em cima de tudo que a mulher vai passar. Então, tem as mudanças na gestação, a gente vai trabalhando, falando o que é normal, o que não é, para ela se encontrar também naqueles sentimentos, olha que bacana, né? Eu não sabia que tinha essa... É algo bem novo, assim, né? A psicologia perinatal em si, ela é muito nova, né? Tem poucos profissionais ainda na área. E hoje o atendimento online facilitou muito isso, né? Porque a gente pode agora atender globalmente, né? E então daí eu trabalho também com a questão do parto. Tem muitas mulheres que têm muito medo do parto, né? E aí a gente trabalha essas questões de medo, né? Tenta encontrar de onde que tá vindo, né? Tudo isso. Amamentação. Então eu trabalho tudo. Trabalho com a psicoeducação, explico o que vai acontecer nesse período. Como você falou, a informação, ela liberta, né, gente? A gente sabendo o que está por vir, a gente fala, mas eu vou ficar ansiosa. Não, gente, você vai se preparar para esse momento. Né? Você vai organizar sua rede de apoio, você vai aceitar ajuda, porque às vezes tem alguém oferecendo e você está falando, não preciso. Só que você precisa, né? E mesmo se você não precisar, tem alguém ali com você para te abraçar, para fazer o que for, né? E então é algo muito importante a mulher ela ter informação, ela se cuidar nesse momento e fazer, né? Será que eu preciso? Marca uma consulta, conversa
Vê, né, como que funciona, vê se você se enquadra, né, com aquele profissional, com aquele método. Às vezes você só precisa de um acolhimento naquele momento, você vai numa sessão, você se sente melhor, tá tudo bem, né? Não quer dizer que você vai tomar remédio, que você vai, né, que você tá louca, que você não tá dando conta, né? E uma coisa sobre dar conta, mudando um pouquinho de assunto, eu gosto de falar, mãe, você não vai dar conta de tudo. Gente, é aquela coisa de equilibrar os pratos. Um prato, às vezes, você tem que deixar cair para você conseguir dar atenção para o outro. Você não consegue fazer tudo, né? Você estava falando até da questão das suas filhas, né? De dar atenção para um para outro. Uma hora você não vai conseguir dar atenção para uma, você vai ter que dar atenção para outra, para o marido. Às vezes, pra você dar atenção para o marido, você vai ter que deixar a filha com alguém. E não quer dizer que você está fazendo errado por conta disso, que você não está dando conta. Se tiver alguém para cuidar da sua casa, tá tudo bem. Se você precisar de uma babá, né? Tem gente que fica, né, com preconceito com babá. E tem gente que tem babá à noite para cuidar da criança. Gente, tá tudo bem. Às vezes a mãe tá o dia todo ali com a criança. O que tem? Tem alguém à noite para ficar com esse bebê? Tá tudo certo, né? O que eu falo que a gente não deve julgar nunca uma mãe, gente. A mãe, ela, com certeza, ela tá fazendo o melhor dentro do conhecimento que ela tem, dentro daquilo que ela tá fazendo, dentro da criação que ela teve. Ela tá fazendo o melhor que ela pode, né? E aí, o que você pode fazer? Você pode perguntar como eu posso te ajudar, né? Porque as pessoas chegam com palpites, mas será que essa mãe quer esse palpite? Como eu posso ajudar essa mãe? Você pode perguntar para ela, o que você tá precisando, né? Outro dia eu fui visitar uma puérpera, uma amiga, e aí eu falei pra ela, viu, ela tá com a bebê de 1 mês e meio. Falei, viu, o que você tá precisando? Você quer que eu vá aí, que eu te ajude com as coisas da casa? Você quer que eu fique com a bebê? Você quer ir no shopping, dar uma volta? Ela falou, você fica com a bebê pra mim? Porque aí ela foi, lavou louça, ela fez... pendurou roupa no varal, ela tomou um banho, lavou a cabeça, ela falou, nossa, fazia um tempo que eu não lavava a cabeça. Lavou a cabeça tranquila, e eu sou uma pessoa que eu consigo acalmar o bebê, porque tem gente que chora, entrega pra mãe, né? Eu acalmo. E aí, daí eu fiz a bebê dormir, aí a hora que ela saiu do banho, a neném tava dormindo. Aí eu coloquei ela no sofá, a neném acordou, eu falei, nossa, eu queria deixar ela dormindo pra você ter mais tempo pra você, né? E ela falou, não, nossa, eu já tô recuperada, já fiz tudo o que precisava, agora eu já tô descansada, que era isso que eu precisava. Então a gente precisa ver do que essa mãe precisa. Porque às vezes é diferente do que você tá imaginando. Porque às vezes você quer lavar a louça, mas a mãe, ela quer que você fique com o bebê pra ela lavar, porque ela tá cansada de estar o tempo todo com o bebê, né? Isso não quer dizer que ela não ama esse bebê, que ela não quer cuidar, gente. É muito... É um misto, né? Uma ambivalência, essa maternidade, né? Um misto de sentimentos o tempo todo, né? E assim, a hora que você estava falando, né, da questão a Nani também, né, de procurar uma profissional e tudo, a gente sabe que hoje em dia as pessoas, muitas mães, na verdade, hoje em dia não, né, na verdade desde sempre, mas assim, muitas mães não conseguem, né, investir, né, em pagar um profissional e tudo mais. E existe também, ou por outra ótica, também existem aquelas que têm condição, mas têm um certo preconceito, né? Na verdade, na psicologia, acho que hoje, não sei, tá mudando, acredito, né? Essa visão. Mas falava de psicólogo, nossa, já tinha aquela resistência, né? Aquela barreira, assim, do tipo, não preciso disso e tudo mais. Então, assim, eu acredito... Aí vem hoje em dia, né? Que hoje em dia essa visão da psicologia tá mudando. E também, não só a pessoa... Não é uma coisa só de pessoas que têm mais condição, né? Então, assim... Essa informação que a gente tá passando aqui alcança todos, né? Tantas pessoas que não têm condição de investir, mas a gente já fala, né? O investimento, né? Não é frescura. Sim. Quanto as que têm condição, mas têm aquela resistência. Então, assim, essas pessoas que não têm condição, você sabe se tem alguma coisa que o governo oferece para essas mães, né? Para que elas possam ter acesso a um profissional, assim, da área da psicologia para ajudar nesses casos? Eu acho que voltado para mães em si, eu acredito que a maioria dos lugares não tenha. Porém, os postos de saúde têm psicólogas, né? Todos eles, acredito que têm, pelo menos alguma vez na semana. Então, é algo que ela pode procurar, né? Os CAPs também têm serviços de acolhimento, né? Então, é um local que elas podem procurar, né? E hoje em dia... a informação está em todo lugar, né, gente? Então, na internet a gente consegue muita coisa para ajudar nesse momento, né? Então, é um local que ela pode procurar, né? Ajuda também.
E, Julie, pra gente encerrar o nosso bate-papo, que por mim eu já ficaria mais umas 3 horas aqui, fale alguma coisa pra essa mãe que às vezes está precisando, ou até pra gestante. Qual a sua dica, qual o seu conselho para essa mãe, para essa futura mãe, para essa gestante, para essa mãe com as crianças maiores, né? Porque a gente pensa que o perrengue é só com os bebezinhos. As mães com as crianças de 7, 10, 15 anos, os adolescentes, aí tá todo mundo no mesmo barco, né? Então, qual a sua dica, o seu conselho, né? Para essas mães de todas as idades? Uma coisa que eu gosto muito de falar é que a gente fica, acredito que a maternidade toda, tentando aceitar aquele filho que chegou para nós, né? Que é a questão do bebê idealizado e bebê real, né? Todo mundo quer uma criança obediente, que come certinho, né? Que vai ficar quietinho nos lugares. Mas eu estava até conversando aqui no começo com a Lu, que a gente fica o tempo todo, né, criando expectativas em cima da criança, mas a gente tem que, ao mesmo tempo, fazer uma adoção com essa criança que vem. Que o pessoal fala de adoção, pensa só numa criança vindo de fora. Mas não, o bebê que tá ali, a criança, a gente tem que fazer essa adoção e aceitar ele da maneira que ele veio, entender, né, a personalidade, tentar entender um pouquinho do desenvolvimento da criança. Eu falo que isso é muito importante para a gente ficar mais tranquila com os períodos que eles estão passando. O que está acontecendo? Tá fazendo birra? O que quer dizer isso, né? O que eu posso fazer nesse momento para ajudar a criança? Porque a criança não tem o cérebro desenvolvido ainda para responder igual um adulto, e muitas vezes os adultos fazem birra também, né? Então a gente está a vida toda tentando controlar essas questões. Então, a gente precisa aceitar essa criança da maneira que ela veio e viver o melhor que você pode, da maneira que você pode, com o conhecimento que você tem, com a criação que você tem, com a rede de apoio que você tem. E, como eu já falei, na maternidade ela não deve ser pesada. Se ela está pesada, procure ajuda, porque ela pode ficar mais leve, gente. Tem maneiras, tem técnicas, tem outros meios que você pode utilizar para que esse momento seja gostoso, seja prazeroso a maior parte do tempo. Não vai ser o tempo todo gostoso. Vai ter momentos difíceis, os desafios, como a Nani falou, cada dia vai vir um desafio diferente na maternidade, né? Você passa gosto de falar que a maternidade é igual ao videogame. Você passa um chefão, aí vem outro mais difícil, e aí você vai passando, né? E se você está com o seu emocional abalado, isso vai afetar diretamente na criação que você vai dar para o seu filho, como você vai lidar com ele. Então, eu falo que a mãe, ela tem que estar muito bem emocionalmente para ela conseguir cuidar bem da criança. Então, em primeiro lugar, a gente cuide da sua saúde mental, né? Cuide do seu emocional, esteja bem, porque isso vai fazer com que tudo o resto vá bem também, né? A sua carreira, o seu relacionamento, o seu filho. Então, se o emocional não está bem, tudo desequilibra. Então, cuide do emocional. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Maravilhoso. Que lindo, né? Isso que ela falou, Muito. gente, da adoção. Eu nunca tinha visto dessa maneira. E, inclusive, esse é um tema do podcast do episódio anterior. Se você não assistiu, assista lá. Volta e dá uma olhadinha lá, também. Tá incrível com o Flávio. Beijão, Flávio. E muito obrigada pela sua participação. Eu ficaria mais um tempão aqui. Tem tanta coisa que a gente pode falar, né? Sim, com pra certeza. ajudar. Desculpa, para ajudar as mães, né? Nesse período tanto de tentante, né? O pré-gestação, pós-gestação, o período de desenvolvimento. E como você falou, não é fácil, né? Tem seus desafios, mas não precisa ser uma constante. Né? Então, se a gente tá bem ali, e cada fase desse chefão que a gente vai passando, a gente vai se fortalecendo. Com certeza. Né? Então, e para quem já é mãe, ajude outra mamãe, acolha, né? Vamos fazer uma campanha. Acolha uma mãe. Olhe pra mãe, cuide dela. Cuida. Seja uma amiga sem mimimi. Exatamente. Cuida de quem cuida, né? Quem cuida também precisa ser cuidado, né? Para que consiga passar o melhor ali, né? Para aquela criança, para aquele ser em desenvolvimento, não simplesmente um bebê, mas tem aí muitos anos, né? Que a gente vai precisar se doar, né? Para esse ser humano aí. E diz que a preocupação é eterna, né? Nunca mais você para de se preocupar. Sim, com certeza. Mas antes dos finalmentes, vamos agradecer o nosso super parceiro. Sim,
Muito obrigada mais uma vez a nossa super patrocinadora, o Milkshake Mix, que a gente foi lá essa semana aí, né, provar um pouquinho mais. A Nani saiu um pouquinho do sabor de paçoca. Saí, gente. Gente, que delícia. A gente provou os salgados também lá. A gente foi almoçar, na verdade, lá. A meta Foi muito gostoso. é zerar o cardápio. Então, você que quer ter um tempo gostoso aí com a sua família, de trazer aquela memória, né, de infância, aquela memória afetiva, Milkshake Mix, vamos deixar aqui pra vocês o endereço, os horários de funcionamento, e tem pelo iFood também. Sim, então, ó, pra tá assistindo o pod, já pega, já chama, ou já entra lá no iFood, já faz o seu pedido, eles entregam até às 22 horas. Tanto o Milkshake Mix e a Casa do Milkshake. E em breve, muitas novidades pra vocês. Atentos, a gente Fiquem vai anunciando atentos. aqui. E isso, nas redes deles também, eles vão estar falando bastante coisa. Mas é um lugar super agradável, super familiar. Então, pra você que não conhece, vai conhecer. E também, se caso você preferir pedir em casa, pede pelo iFood. É isso mesmo. Muito obrigada, Milkshake Mix. Muito obrigada mais uma vez a Julie. A gente vai deixar você também se despedir aqui. Eu que agradeço, espero que as mamães aí se sintam acolhidas e amadas e cuidadas e que, né, aquilo que a gente falou aqui hoje possa ajudar um pouquinho, cada mãe que está assistindo aqui hoje possa ser um abraço aí que ela está precisando nesse momento. Com certeza. Com certeza. Muito obrigada. Foi uma delícia o nosso bate-papo. Super produtivo. E assim, com certeza ficaria muito mais tempo conversando, porque a gente quer fazer algo meio pessoal também, né? Tirar as dúvidas, mas tirar uma dúvida do contexto em geral. Mas foi muito gratificante ter você aqui hoje. E fique de olho nas redes também da Julie. Ela sempre tá postando bastante coisas, muitas dicas lá também. Vamos deixar o seu @, aqui na descrição desse vídeo. E é isso, muito obrigada. Muito obrigada para você que está acompanhando aqui, que está acompanhando de casa. Não deixe seu comentário, não deixe de compartilhar. Se inscrevam e ative o sininho. Com certeza. E sigam o nosso Instagram também, bastante conteúdo por lá. E a gente vai abrir uma caixinha em breve para vocês colocarem ali, né? Enfim, a gente tá sempre interagindo com vocês, mas comentem lá também quem vocês querem ver aqui, o tema que vocês querem ver. É muito importante, a gente quer entregar aquilo que vocês desejam ver também, né? Com certeza. Então, assim, a gente tem recebido várias dicas de assunto, tá? Aqui na lista, gente. Calma que vai chegar. Mas não deixem de mandar, a gente gosta muito dessa interação de vocês. E é isso. Muito obrigada para quem viu até aqui. Sim, e olha, e semana que vem nós temos uma novidade incrível para falar para vocês. Para você é um autocuidado tanto da mamãe quanto do papai, da família inteira, do seu filho. Então fiquem ligadinhos que semana que vem tem novidade. É isso mesmo. E até o próximo, né? Até o próximo episódio do canal Sem Mimimi. Exatamente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada.